Eu sou Petronilo Progênio Alves. O senhor podia nos dizer a data do seu nascimento? 31 de maio de 1947. O senhor é natural de Barcarena? Sou natural de Cametá. Cheguei a Barcarena em 1982. 82. Que atividades o senhor já desenvolveu em Barcarena? O senhor poderia nos facultar essa informação, senhor Petronilo? Em Cametá eu participava do movimento das comunidades eclesiais de base e representava a sociedade junto à prelazia de Cametá, onde eu atuava em 182 comunidades nos municípios da região Tocantina. E a própria prelazia, na pessoa do Dom Henrique, solicitou que viesse uma liderança para a Barcarena, pois no período dos anos 70 a 80 estaria se instalando grandes projetos industriais no município e que, portanto, a população não tinha nenhum conhecimento a respeito das questões, principalmente trabalhistas. E, tipo assim, os projetos iam pegar as pessoas, né, de mãos atadas, iam necessitar de mão de obra, né, e a população também não tinha a mão de obra qualificada, teria que vir de outros estados. Então o senhor foi requisitado para vir para Barcarena naquele período para cumprir um papel, vamos dizer assim, educativo, organizativo e assim por diante. Exatamente. Muito bem. Senhor Petronilo, cumpre a este deputado lembrá-lo que o senhor aqui está na condição de testemunha e que uma testemunha numa comissão parlamentar de inquérito está sob a égide do Código de Processo Penal. O Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, no seu artigo 213, estabelece que a testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade. O senhor já disse. Sua idade é qual? Sua idade? 70. Estou completando 31 agora de maio, 71. 71 anos. Muito bem. Seu estado, então, é Pará, que o senhor já falou que foi nascido em Cametá, não é isso? E sua residência atual é Barcarena? Barcarena. Sua profissão? Eu sou técnico em contabilidade. Técnico em contabilidade. Atualmente, o senhor desenvolve sua atividade onde? Como profissão, eu não estou atuando ultimamente, mas estou trabalhando nos movimentos sociais, acompanhando as comunidades. Então, o senhor é um educador popular, educador sindical. Muito bem. Então, o senhor está consciente que tem que dizer a verdade. Caso qualquer um deputado desta comissão lhe faça alguma pergunta que, a seu juízo, pode lhe incriminar na sua resposta, o senhor também tem o direito de se manter calado ou não responder. Entendido, senhor? Entendido. Senhor declara então que vai dizer a verdade essa comissão? Com certeza. Muito bem. Senhor Petronilo, o senhor poderia então nos relatar de uma forma sucinta, naquilo que puder, como o senhor avalia então, desde a sua chegada, pelo que eu entendi, o senhor veio para
Barcarena, solicitado pela Diocese de Abaetetuba, a Diocese de Cametá, para cumprir um papel de esclarecimento, de acompanhamento da evolução da instalação destas empresas em Barcarena. O senhor poderia, então, facultar essa comissão? O que é que o senhor pôde perceber desde a sua chegada? Quais são os pontos mais importantes que, a seu juízo, são relevantes para a investigação que estamos realizando? Quais os impactos que o senhor percebeu para o bem ou para o mal, que foram positivos ou negativos na instalação dessas empresas em Barcarena? Por favor. Muito bem. Aqui nós temos um dossiê completo, histórico, desde o início dos projetos, em que eu quero pedir a permissão para que a ZPI autorize a tirar 2 cópias, uma para ficar com vocês e a outra nós vamos entregar ao Ministério Público. A secretaria, por favor, poder pegar lá com ele lá. Ao chegar em Barcarena, observei exatamente que a nossa população, ela vivia do extrativismo, né? Da caça, da pesca, e tinha uma vida tranquila, né? Muito tranquila. Eles plantavam também, né, mandioca, né, fabricavam farinha. Eles colhiam muito quiabo, maxixe, plantas medicinais que eram vendidas aqui no Ver o Peso, na capital. Ali também produzia muita pupunha e que eles vinham vender aqui em Belém. Logo, poucas embarcações tinham, alguns vinham até a remo ou de velas. Quer dizer que a época, então, essas comunidades, eram muitas comunidades, seu Pedro? Muitas comunidades, tipo assim, tradicionais, né? Era o Coruperé, era a Ponta Grossa, onde está instalada a Ubras, era o Acuí, o Arienga, né? Eram regiões de mata? De mata, bastante mata, muita castanha. Os mesmos rios de hoje estavam lá? Os rios, ali eram cercados. Quais eram os rios? Rio cercado era o Murucupi, né? O Murucupi, o Rio Dendê, o Rio das Cobras, o Maricá, né? Aí, por trás, já vindo para a sede do município atual, né? O São Francisco, o Mucuruçá. O senhor pessoalmente visitou essas áreas todas naquele todas período? As áreas. As pessoas já apresentavam, nesse período que o senhor chegou lá, manifestações cutâneas de pele, como apresentam hoje, eu já vi de feridas e tudo? Não. Naquele período tinha isso? Não, naquele período não havia isso. O povo utilizava as águas desses igarapés, dos lagos, das nascentes, né? Comiam os frutos, eles comiam os peixes e não apresentava essas coisas. O que havia ainda era chamada malária, né? Que naquela época chamava de impaludismo. Impaludismo, sim. E diarreia, né? Que era normal, porque comiam coisas assim que não tinham uma nutricionista para orientar, né? Não tinha, então eles comiam de qualquer jeito e acabava fazendo mal. Bom, mas o que a gente percebeu que eles tinham uma vida tranquila, muito tranquila. Mas então o senhor, na época, não conseguiu perceber ou ver essas manifestações dessas presenças muito intensas de feridas, como hoje já está. Hoje não. As pessoas tinham queda de cabelo na época? Também não. Como tem hoje? Não havia isso. Os casos de cânceres, vocês registravam muito à época? Também não. Muito bem. Não se ouviu falar.
Eu queria até relatar para vocês, aqui eu tenho documentos, né, que estão lá, estão você tirando cópia, tá só para referência. Aqui eu tenho uma listagem das comunidades, das pessoas que foram atingidas no processo de desapropriações. Então, esse seu documento já está nesse dossiê aqui? Muito bem. O primeiro impacto que ocorreu exatamente foram as desapropriações, né? Ali onde está instalado Alunorte, Albrás, Alubar, ali eram pessoas que moravam, né, e que viviam da caça, da pesca, ali ficavam muito próximo do Rio Pará, né? E eles então coletavam esses frutos, né, e viviam disso, na maior tranquilidade. Então os primeiros a saírem foram exatamente o pessoal da Ponta Grossa. Depois saiu o pessoal... O pessoal da Ponta Grossa saiu para quê? Desapropriaram? Para poder instalar... Mas qual das empresas? Albrás. Albrás. Primeiramente foi Albrás. E em seguida a Alunorte. Mas a área é uma perto da outra, assim, né? A área já ficou disponível para também instalar no Alunorte. A Alunorte estava dentro do mesmo projeto. Acontece que a Alunorte teve um atraso por conta dos acionistas que não tiveram mais interesses. Ela ficou, então, praticamente 10 anos para voltar à construção e funcionar. Tanto que a Albrás, ela foi inaugurada em 1985 e a Alunorte em 1995. Muito bem. Seu Petronilo, eu me lembro que aqui já foi dito, ou eu li há muito tempo, que essas empresas chegaram com uma promessa de muito desenvolvimento e geração de empregos. O senhor, ao longo dessa história, pôde testemunhar essa criação de empregos e esse desenvolvimento? O que é que aconteceu com a chegada dessas empresas? Nem só as empresas pregavam isso, mas os governantes da época, tanto do estado quanto do município. Anunciava à população que ia haver muito desenvolvimento, aí haveria muito emprego, né? E as pessoas iam poder também ter rendas, ganhar dinheiro com vendas, com algumas coisas, até mesmo com a produção agrícola. Acontece que o povo recebeu muito bem os empreendimentos. O povo agradeceu de ter vindo os empreendimentos na época. Só que o segundo impacto foi com a própria população, né? A nossa população, ela não tinha qualificação profissional. Então, o município tinha uma população pequena, né? Em torno de 27 mil habitantes na época. E as empresas que foram... Veio muita gente para estabelecimento da infraestrutura, então. Exatamente. Aí eles pegaram os moradores, né? E contrataram como ajudantes, porque eles não tinham profissão. E eles trabalhavam em quê? No desmatamento, né? Carregando materiais. E eles trouxeram as empresas contratadas para fazer a construção, eles trouxeram de outros estados e de outros municípios do estado do Pará. E essas pessoas vieram e aí começou a inchar o município, né? Explosão, então, populacional foi intensa. Populacional muito grande. E aí o senhor saberia quanto está a população hoje de Barcarena, mais ou menos? Está aproximadamente 123 mil habitantes. Então, na época tinha o quê? Uns 20? Em torno de 27. 27, hoje nós estamos com 122, quase 123 mil. Em quantos anos, senhor Petronilo? Olha, em torno de 20, 30, vai completar 40 anos. 40 agora, anos. Né? 40 anos. Então, essa população
teve que se submeter, porque achava que nunca tinha trabalhado empregado, muitos deles, né? Eles não trabalhavam por conta própria, né? Ou prestavam serviço para alguém que então, tinha... quando acabaram as obras de infraestrutura, desmatamento, a grande parte que veio para Barcarena não achou mais... não tinha como voltar para o seu lugar de também origem, não se empregou nas fábricas. Foram se acumulando ali em casa, tinham até 5, 6 famílias só numa residência. E ocorre que nós temos aqui um documento que mostra que o governo federal, na época, era um regime ditatorial, né? E o governo federal, então, implantou uma empresa chamada Codebar, né? Que era uma companhia de desenvolvimento do município de Barcarena. A Codebar, né, recebeu um dote de 4.000 hectares de terra para ela usufruir. Então, essas terras, eles se apossaram dela, e essa população que estava ali, né, com necessidade de moradia, eles começaram a ocupar essas áreas. Então, nos anos 2007, 2008, eles não aguentaram mais e se organizaram e ocuparam, que são as comunidades que hoje tem ali em torno da Vila dos Cabanos, né? São várias comunidades. Petronilo, me diga uma coisa, então, já está claro para a gente isso. Ao longo desses anos, o senhor assistiu ou testemunhou, de corpo presente ou por informações, algum acidente com alguma dessas empresas? Caso o senhor tenha testemunhado, o senhor podia relatar para nós quais foram esses acidentes que o senhor testemunhou? Nem só assisti, como acompanhei. Em 2003, houve um vazamento da Bacia da Lua Norte. Em 2004, houve uma chuva de fuligem que nenhuma empresa assumiu e caiu sobre as comunidades. Foi em 2004. Em 2007, houve um rompimento, um vazamento da bacia de número 3 da Imeres. A Imeres, que trabalha com o caulim. Que ano foi isso? 2007. 2007. Então, ali houve um movimento já, a população já começou a perceber, né? Teria sido o primeiro acidente? Não, o primeiro acidente aconteceu em 2003. 2003? Na Lua Norte. Foi. Aí, em 2004, houve uma chuva de fuligem, um pó preto que caiu sobre as comunidades, inclusive Vila do Conde. Em 2007, o vazamento da bacia de número 3 da Imbres. A partir dali, a população começou a se levantar, né? Eu estava no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, do qual eu criei para poder atuar junto aos trabalhadores, né? Para que eles conhecessem os seus direitos trabalhistas. E então atuei durante uns 20 anos diante do sindicato. E tive a oportunidade de acompanhar e de iniciar todo os movimentos. Foi esse acidente de 2003... 2003 foi na Lua Norte, né? Na Lua Norte. Houve vazamento de lama vermelha? Exatamente. O senhor testemunhou essa lama sendo vazada para o meio ambiente, para os rios? Para os rios, né? E qual foi o outro que o senhor lembra? De peixe, foi comprovado, tem laudos, né, que a gente pode mostrar. O de 2007, que foi da Imeres, né? A partir dali que eu falei, a população começou a se levantar. Por favor, vamos voltar a esse acidente. Foi na Lua Norte ou foi na Imeres? Não, 2003 foi a Lua Norte. A Lua Norte. E o senhor falou que houve vazamento de quais bacias? De quais bacia de rejeito? Não, foi a primeira bacia da Lua Norte. DRS1. O S1.
DRS1, tá. Então, lá em 2003 já houve um vazamento que o senhor testemunhou, que vazou lama vermelha para fora dessa bacia de rejeito na DRS1, na primeira grande... Na primeira... Muito bem. E qual é outro acidente que o senhor lembra? Eu falei 2007, depois veio o de 2007. 2007 foi da Imeres. Na Imeres. Depois teve o da... Novamente... Essa da Imeres atingiu o Rio Pará fortemente, é isso? Em 2009, também houve outro vazamento da bacia da Alo Norte, né? 2007, o senhor lembra de algum acidente? 2007 foi da Imeres. 2007 da Imeres, teve da Imeres, teve algum outro acidente em 2007? Inclusive, a Imeres foi interditada pela população. A população interditou a fábrica por alguns... Nesse acidente de 2007. Acidente. E aí foi que houve um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e que o Ministério designou recursos dela, da multa, do acordo, para formação das lideranças. Para qualificação profissional, foi isso? Não, formação de conhecimento mesmo. Desenvolvimento comunitário, essas coisas comunitário, etc. Seus direitos. E também recurso, 4 milhões, o Instituto Evandro Chagas fazer perícia na água, na população. E foi feita à época? Na época. Foi feita. Então, houve recurso da própria empresa, isso, sob a égide do Ministério Público Estadual, para que fosse passado recursos ao Instituto Evandro Chagas. Exatamente. Realizar. No sentido de realizar. E o Instituto realizou? Realizou. E o senhor teve acesso ao resultado desses exames? Nós tivemos o resultado, mas eles ficaram para continuar fazendo a perícia, né, que era para tirar sangue, verificar cabelo, etc. Isso aqui nós não tivemos mais acesso. Não tiveram mais acesso. Não tivemos mais acesso. Mas Muito eles bem. devem ter esse relato, eles devem ter Seu relator, era importante a gente solicitar todo esse... E qual é outro acidente que você lembra? Olha, de lá... Me diga uma coisa, não parou mais acidente todos os anos. Todos os anos tem um acidente? A Imeres, todos os anos. Da Imeres? Da Imeres, são todos os anos. A Alo Norte, ela praticamente veio acontecer agora, né? Mas conforme foi divulgado pela imprensa, foi detectado. Quais desses acidentes o senhor testemunhou? Olha, esse último agora... Não, testemunhou não no sentido de ouvir falar, que o senhor viu com seus olhos. O senhor viu com seus olhos, em algum acidente destes, em particular deste último, o transbordamento ou a fuga de material para além da DRS1 ou DRS2, seja lá. O senhor viu com seus próprios olhos? Vi. Da Imeres eu vi todos. Eu acompanhei todos. O senhor viu com da seus Alo olhos? Norte eu vi os dois primeiros e agora... O senhor assistiu esse último acidente? Assisti. Eu estive lá no local... Tá, nós vamos já aqui, eu com o deputado Celso, lhe fazer perguntas juntos, Eu estive lá no Bom Futuro. Muito bem. E na última casa, que é da Dona Maria, e ela mostrou, inclusive, como foi que transbordou para o poço dela, que fica assim, bem rasteirinho. Bom dia, senhor Petronildo. Bom dia. A testemunha, eu cheguei um minuto atrasado, a testemunha já prestou, o senhor já prestou o juramento em dizer a verdade? Já advertiram exatamente. Sobre as penalidades legais do seu depoimento? Muito bem. Seu Petronildo, que dia que ocorreu esse incidente que o senhor estava se referindo aqui ao deputado Bordalo? O recente agora? Isso, esse ano, o último. O recente... Olha, sinceramente não estou lembrando agora a data, mas está em torno de 3 meses, né? Poderia ter sido em fevereiro? Acho que sim. Tá. E o senhor podia relatar exatamente que horas foi que o senhor viu?
Não, eu fui logo após, se não me engano, aconteceu no dia 24, por aí assim. Eu estive lá logo em seguida, no outro dia, né, visitei a comunidade, porque eu acompanho aquelas comunidades quase todas do município. No outro dia do quê? Após ter ocorrido o acidente, né? Porque houve uma chuva muito pesada, né? E nós então saiu nas redes sociais, né? E o pessoal mostrando as fotos. E eu fui então no outro dia seguido, acho que aconteceu à noite, coisa assim. E no outro dia eu fui lá, dentro da comunidade Bom Futuro. E lá eu falei com a Dona Maria, que fica praticamente a última casa lá próxima. Que horas você chegou na comunidade Bom Futuro? Lá eu cheguei em torno de umas 9 horas, por aí. O senhor mora onde? Eu moro na sede do município. Na sede. Lá não aconteceu nenhum incidente de transbordo? Na nada. Sede? Só uma chuva forte? Não, na sede? E onde o senhor não, mora? Na sede não. Então à noite o senhor não viu nada a não ser a chuva? Não, só chuva. Aí o senhor foi informado que houve um incidente? Foi, eu vi pelas redes sociais. Aí o senhor se direcionou no dia de manhã à comunidade Bom Futuro? Na comunidade. Quando o senhor chegou de manhã por volta das 9 horas, é isso? Foi. O senhor presenciou algum incidente? Exatamente. Tava aquela água vermelha, né? Estava assim, muito cheio, tipo um pantanal, e tudo avermelhado. E ela me mostrou o poço dela. Inclusive houveram animais, galinhas, que comeram, sei lá, bicaram aquilo lá e morreram, né? Ela relatou, eu não vi as galinhas, mas ela relatou que morreram galinhas lá. E o que o senhor viu? A lama vermelha? A lama eu vi. Aquela que a empresa alega que é barro, né? É isso que ela alega. Mas que estava avermelhado, estava. Muito bem. Tá. Seu Petronilo, o senhor poderia relatar a esta comissão se o senhor conhece ou tem conhecimento de algum indivíduo, um homem ou uma mulher, que apresente sintomas de algum tipo de doença que tenha sido provocado por uma possível contaminação de rejeitos químicos e proveniente dessa exploração mineral? O senhor conhece pessoas? Poderia relatar essa comissão? Conheço. Quem são? Onde ficam? Onde moram? Se vocês quiserem, nós podemos trazer aqui para apresentar a vocês. E também sei de pessoas que já faleceram por conta disso. E essas pessoas que faleceram nos seus atestados de óbitos, se registra alguma coisa? Olha, geralmente... Ou nas causas das mortes? Geralmente, que esteja documentado em alguma certidão? A coisa mais difícil é você ver isso. Os médicos não relatam, né, que foi por contaminação. Vai ser muito difícil isso se provar. Agora, se um médico que ele atuava lá no hospital municipal, que ele ficou assustado de ver a quantidade de pessoas acometidas por câncer. E ele fez inúmeras cirurgias. O município de Barcarena, ele ganhou hoje recursos em dobro na saúde, porque realizou 50 cirurgias ao mês. O senhor lembra o nome desse médico? Doutor Danilo. Danilo. Não lembro agora o sobrenome dele. Em que ano esse médico trabalhava no hospital municipal? Ele trabalhou até acho que o ano passado. Até o ano passado? Foi tirado daí. Doutor Danilo. Doutor Danilo. Não lembro o sobrenome dele, não. Ele trabalhava no hospital municipal. No hospital municipal.
2015, 2016, ele estava atuando. A empresa Hidroalunorte, que foi a única que nós já interrogamos, nós ainda vamos fazer uma diligência na Imeris e na Albras. Ela nega em todas as entrevistas, em todas as oitivas aqui, chegou inclusive a apresentar um estudo de uma empresa SGW Service, contratado pela empresa, que nega qualquer participação nas contaminações. Primeiro, não há contaminação de águas. Não há contaminação de águas. O senhor já teve algum tipo de comprovação de que há contaminação dessas águas? Olha, com base em que o senhor poderia dizer para a gente? Eu tenho um laudo feito pela doutora Simone Pereira, e que extraiu... Está naquele dossiê que o senhor colocou? Cabelo meu. Eu estou com 11 tipos de metais pesados. O senhor? Eu. 11 tipos? 11 tipos de metais pesados. Quais são que o senhor lembre assim? É alumínio, é chumbo, né? Que mais? Alumínio e chumbo já é... Alumínio e chumbo... mas diria assim, o nível desses produtos tóxicos no senhor, ele é muito elevado acima do que acima do normal. É acima do normal. Todos são acima do normal. Todos esses estão acima do normal. Acima do normal. E nós tivemos... Mas quando o senhor chegou há 40 anos atrás lá, não tinha isso? Não tinha isso. Porque veio um cidadão aqui, senhor presidente. Aliás, senhores deputados, eu fiquei pensando depois comigo acerca daquele depoimento de um médico que veio aqui em nome da Cruz Vermelha e que testemunhou com uma certeza científica surpreendente de que, com base em alguns laudos que ele fez e num teste de sangue, que tudo que ele verificou na área de queda de cabelo eram provenientes do ambiente silvestre. Eu lhe confesso que eu fiquei extremamente surpreendido com aquela afirmativa, até porque o senhor já testemunhou aqui que quando o senhor chegou tinha esse ambiente silvestre até mais denso e não tinha esse tipo de manifestação. E eu também ando em muitas áreas desse estado com os colegas deputados silvestres, e eu não vejo a mesma manifestação. Então eu queria pedir que nós pudéssemos levantar melhor a história daquele médico. Eu queria saber quantas vezes aquele médico já depôs, qual é a base científica dele para fazer aquela afirmativa aqui, não é? Porque o senhor Petronilo acaba de dizer aqui que ele está contaminado. Ele está contaminado. O senhor conhece, então, além do senhor, nesses laudos feitos pela Universidade Federal do Pará, outros indivíduos que foram avaliados também apresentam o mesmo nível de contaminação? Os que fizeram em torno de 90 e foi coletado o cabelo, em torno de 19 comunidades, praticamente
todos apresentaram metais pesados acima do normal. E olha que o senhor não mora no Bom Futuro, nem no... Não, eu moro na sede do município. E mesmo morando lá... Mas eu visito as comunidades, tomo água lá, eu como os frutos. Sim, o senhor convive com elas. Então, né? eu convivo com eles, então pode ser que seja isso. Mas, se fizer na sede, exames feitos pelo Evandro Chaga, pela doutora Simone, da Universidade Federal do Pará, em águas, em tempos atrás, que é bom vocês solicitarem esses laudos, já dizia que a água de Barcarena estava totalmente imprópria para uso dos rios, dos igarapés, do lençol freático. A própria água que é hoje fornecida pela empresa, a companhia que fornece água lá, ela é contaminada. Porque eles extraem de poço. Minha última pergunta para passar para os colegas o senhor tem contato com comunidades para além do município de Barcarena? Tenho. O senhor poderia facultar a esta comissão alguma informação se essas comunidades para além do município de Barcarena apresentam algum tipo de indício ou sintoma também de contaminação? É a Abaetetuba. A Abaetetuba, porque ela também recebe os impactos, né? Segundo um laudo... Mas a Abaetetuba é muito grande, seu Petronio. Não, que falando parte de Abaetetuba? Aqui o Guajará. O Guajará de Beja, o próprio Beja, ali aquela região, o pessoal já apresenta... Beja é o que é? Onde tem a praia? Onde tem a praia, né? E que recebeu a contaminação do naufrágio do navio e tudo que cai no rio... E a comunidade do Capim? Capim também, né? Comunidade do Capim. Agora, o senhor já visitou essas comunidades? Algumas delas já visitei. Estamos em contato com eles, porque hoje o município de Abaetetuba começam a perceber, né? Eu ia falando agora que o Evandro Chaga fez uma perícia no ar, em torno de 2009, e ele constatou que o nosso ar está 40 vezes acima do que é permitido pela legislação ambiental. Não é o ar? O ar. Então não é só água? Não é só água, o ar. O ar também estaria comprometido em 40%? Essa comissão... Com metais pesados, com tóxicos, contaminação, isso aí... fuligem. Esses detalhes... Quando eu visitei o Distrito Industrial lá, eu fui no Distrito Industrial, eu fui numa comunidade bem atrás de uma bacia da Imeris, e uma senhora me mostrou a água que ela consome. Eu confesso que eu fiquei realmente meio curioso, porque a água tinha uma coloração esbranquiçada. Exatamente. E também um neto desta senhora não quis sair do quarto com vergonha, porque, segundo ela, eu não vi o neto dela, evidentemente. Segundo ela, ele estava coberto de feridas e ele tinha vergonha de aparecer, não é? E ela me facultou, é uma pergunta que eu quero fazer para o senhor, que na parte da noite é onde se registraria a maior contaminação de ar. O senhor confirma isso? Através de que informações? É assim, os comunitários, né, eles dizem que à noite, eles falam assim, que soltam toda a sujeira, né, através das chaminés. Mas todas as fábricas, parece assim que eles seguram durante o dia, e quando é à noite ou quando chove, aí a coisa se torna pior. Então, a gente percebe que há uma contaminação no ar, porque as árvores começam a sentir. Por exemplo, aqueles que eles plantam não germina. O que germina, cresce um pouquinho, morre. E árvore que já davam os frutos começam a ficar atrofiados, ou ficar com brose, com manchas,
a pupunha daquela região acabou, não existe mais. Não existe mais pupunha. Não existe mais pupunha naquela região, só tem para o lado da sede do município. Para lá não tem mais. O açaí, eles percebem que começa a amadurecer e começa a cair. Então, não segura no caixa. A produção não segura mais. E a palma dele começa a atrofiar. E o cupuaçu, você vê furado as folhas, que é aquelas gotículas que vêm da chuva, né, que certamente são ácidas, é chuva ácida. E cai no solo e vai prejudicando o solo. Eu queria fazer uma solicitação para a CPI aqui em nome da sociedade de Barcarena. O senhor relatou aqui, e nós temos visto isso pela imprensa, pela mídia, que a empresa Alunorte alega que não há contaminação. E não é só ela, todas as empresas alegam. Não há contaminação e que não está acontecendo os vazamentos. Então, há anos atrás, eu faço parte de um grupo chamado GT, Grupo de Trabalho, que representa as comunidades lá em torno dos empreendimentos. E nós tivemos lá na Polícia Federal, no Instituto de Perícia Científica, e eles disseram que Renato Chaves. Oi? O senhor está falando do Renato Chaves? Não. Instituto de Perícia Científica da Polícia Federal. Instituto de Polícia Científica. Nós gostaríamos que vocês, juntamente com o Ministério Público Federal, porque já foi feito isso, nós solicitamos, porque as empresas alegam que não existe, apresentam os laudos do que eles contrataram empresas, né? E nós, para tirar essa dúvida, eu acho que está na mão de vocês, para que a gente confirme se existe ou se não existe. Entendeu? Solicitar que o Instituto de Perícia Científica da Polícia Federal venha fazer em loco uma perícia do ar, do solo, das águas todas, inclusive do lençol freático, do solo, né, da floresta, dos frutos, do peixe, etc. Um laudo completo para tirar essa dúvida. Só assim nós poderíamos, então, mostrar a veracidade dos fatos, a realidade que está acontecendo em Barcarena. Porque a nossa população, ela não aguenta mais, né? Não aguenta mais esses impactos. Os impactos é de toda a ordem. Não é só o ambiental, mas é também o social, né? É demais. Problema de ruídos, por exemplo, né? Hoje nós estamos recebendo grandes empreendimentos na área logística, né? Aqueles terminais, aquilo ali, uma desorganização total, aqueles caminhões, aquelas carretas de carga ali, morre muita gente, a prostituição infanto-juvenil está crescendo cada vez mais. Então é uma situação muito delicada. Isso, o município faz parte desse estado do Pará. Esse estado é reconhecido, é considerado, é respeitado, né? Nós temos um grande setor de mineração aqui e que nós precisamos fazer. Nós, quero deixar claro aqui, não somos contra os empreendimentos. Nós reconhecemos que os empreendimentos geram emprego, receita, mas, porém, precisam respeitar as legislações do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Precisa respeitar a população, tem que ser bons vizinhos, tem que cuidar, tem que respeitar, porque eles têm uma obrigação, um dever de cuidar daquela população naquele município onde se instala. Muito bem, senhor presidente, da minha parte eu já me sinto satisfeito. Eu lhe devolvo a palavra para passar e facultar a palavra a outro deputado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bordalo. Eu passo a palavra ao deputado Eliel Faustino para suas perguntas. Vossa Excelência, deputado. Bom dia a todos. Quero lhe cumprimentar, senhor Petronilo. Cheguei um pouco atrasado, quero pedir desculpas aqui também. Creio que muitos questionamentos o deputado Bordalo já conseguiu realizar. Mas me interessam algumas questões que o senhor colocou aqui como presidente do grupo de trabalho que o senhor falou.
e que deve ter integração com aquelas outras entidades. O senhor disse que se considera uma pessoa que é contaminada pelo projeto. Então, baseado nisso, eu gostaria de saber, né, quais foram o que lhe leva a colocar essa questão se o senhor está contaminado, quais são os exames que o senhor tem a respeito disso e quais as medidas que o senhor tomou, considerando que o senhor se considera uma pessoa que é vítima desse processo industrial. Então, assim como o senhor falou que a empresa já veio aqui para dizer que ela não contamina, e as pessoas vêm aqui para dizer que estão contaminados. O que vai fazer diferença entre o que um diz e o que o outro fala é a comprovação, e não há como ser diferente uma comprovação científica, técnica, que realmente ela possa corroborar as palavras de cada lado. Então, baseado nisso, eu queria, o senhor que é o presidente do grupo de trabalho, que o senhor me contasse mais a respeito disso, né? E já que o senhor, especificamente, o senhor está vitimizado pela situação, que o senhor pudesse nos falar disso aí, mais especificamente. É o seguinte, não é só a empresa Alunorte que contamina, deixar claro isso. É todo aquele complexo, né, de indústria, complexo portuário e os terminais logísticos, inclusive transporte de carga. Então, tudo isso gera contaminação. Você vê os particulados saindo, né, e a população respirando um ar que já não é mais puro, porque está comprovado através da perícia feita pelo Instituto Evandro Chaga. A água não é mais apropriada para uso. E ainda tem pessoas que tomam da água de poço, porque não tem como comprar água mineral. Então, após os laudos apresentados pelo Instituto Laconar sobre a direção da doutora Simone Pereira, da Universidade Federal do Pará, né, e que verificou nos exames de cabelo, né, mais de 90% dos que fizeram estão com contaminação, né? Nós solicitamos do Ministério Público Federal, como grupo de trabalho, para que fosse feito novamente exames nas águas, no sangue da população, e também entrasse logo equipe médica para tratar dessas pessoas que já estão contaminadas. E verificando os demais, também prosseguir o tratamento. Porque nos hospitais que nós temos lá, nos postos, não tem, né, esse serviço especializado para tratar metais pesados. Então, nós precisamos que a Comissão Parlamentar de Inquérito exija isso o mais urgente possível. Desses que fizeram o exame de cabelo, 5 não receberam o laudo, já faleceram. 5. Então, quanto mais tempo durar, mais pessoas nós vamos perder ali no município. Então, eu quero fazer essa solicitação da Comissão Parlamentar de Inquérito para exigir o mais rápido possível do governo do Estado, né, para que comece o tratamento dessas pessoas. Certo. Aí. Mas eu queria, em relação ao seu caso específico, o senhor colocou genericamente em relação a todos os casos que estão ocorrendo, que nós somos sabedores por vários pronunciamentos que nós tivemos na CPI. Mas no seu caso específico, o senhor está contaminado, o senhor tem os exames que atestam a contaminação. O senhor tem algum efeito a respeito disso aí? O senhor está se sentindo algum sintoma que alterou seu ritmo normal, o seu curso normal de vida, a partir do momento que começou a ser detectado esses índices aí de contaminação? É verdade que eu tenho uma idade já, né?
estou completando 71 anos, mas de um tempo para cá eu venho percebendo, quando eu me alimento, eu começo a sentir uma dor no estômago, um mal-estar, né? Eu percebo também, né, que aumentou o meu esquecimento. Eu fico, de vez em quando, eu deixo uma coisa aqui, aí fico procurando, né? E, tipo assim, algumas dores estranhas no meu corpo, nos ossos, na espinha. Então, eu imaginava isso, né, da minha idade. Mas depois que eu recebi o laudo, aí vem aquele efeito psicológico, né? E parece que é a partir disso. O senhor fez só um exame, né? Não fez outro, só um exame, né? Agora, eu ainda não tomei providências individuais. Certo. Porque como nós somos representantes... É bom depois o senhor passar uma cópia desses exames aqui para de uma sociedade que a gente representa, que a gente defende, então a gente está cobrando para todos, entendeu? Sr. Petronildo, o senhor acompanha lá todos esses episódios que acontecem lá naquela região, né? A respeito da Codebá. O senhor tem conhecimento, participou ou esteve como ativista durante esse acontecimento do afundamento do navio com os bois naquela região? O que o senhor tem a nos falar a respeito disso e a respeito da contaminação, em respeito ao que foi feito à comunidade vizinha e que foi diretamente atingida por esse episódio? O naufrágio do navio, né, que eu acompanhei. Isso aconteceu em torno de 6 da manhã e imediatamente as lideranças ligaram e eu me desloquei, porque eu moro na sede do município, para lá. E a hora que eu chego, né, as pessoas, o rio tomado de canoas, de embarcações, o pessoal tentando pegar boi, tentando matar boi, descoirando, e aí, em seguida, quando foi já à noite, no outro dia, a praia estava tomada de animais que haviam morrido e boiaram, e a praia da Vila do Conde estava totalmente tomada. E alguns escaparam, foram por rumo de Abaetetuba, outros vieram para as ilhas aqui, inclusive ilhas daqui de Belém, né, e foram encontrados animais mortos. Então, aquela população, né, nós requeremos, as lideranças todas, né, foi interditado o porto, né, houveram várias reuniões plenárias e a gente cobrou imediatamente que fosse fornecido água, né, para a população, que elas não podiam utilizar daquelas águas. E a partir dali, o Ministério Público entrou com uma ação e que vem até hoje num processo de um termo de ajustamento de conduta, onde já foi determinado, inclusive, um valor para ser compensado, né, a população atingida, mas houveram, tipo assim, algumas lideranças que não tiveram controle e pegaram lista da comunidade deles, pegaram de outros, aquele desespero, muitas das vezes, de não deixar que ninguém ficasse de fora, né? A CDP continua dando apoio nesse episódio lá às comunidades? A gente acompanha, nós estamos acompanhando. Mas eles estão dando algum apoio à CDP? A CDP? Isso. Não, parou tudo. Parou tudo. Foi dado umas Foram muitas autoridades ali visitar lá nessa época? Umas cestas básicas lá, que informaram que foram através do Ministério da Integração, né, que liberou, umas cestas básicas foram dadas e depois parou, não tem mais nada. Deu para todo mundo as cestas? Olha, foi entregue para aquelas que estavam numa relação, tinha umas listas, né, que estão agora aguardando esse valor que está predestinado para eles receberem. Mas então, ninguém essa recebeu. mesma lista, eles receberam as cestas. Mas muita gente Só alega que não né? recebeu e que foi afetado. Porque foi assim, tem aqueles que foram afetados diretamente, né? A Vila do Conde, os ribeirinhos, né?
o pessoal, os barraqueiros da praia, que até hoje estão com dificuldade, né, porque as pessoas não visitam mais as praias, né? E aí nós temos cobrado muito isso. Tem aqueles que não foram atingidos diretamente, mas foram indiretamente. Nós podemos dizer que até o pessoal da sede do município e de outras comunidades, eles foram atingidos por quê? Porque eles ficaram impedidos de poderem utilizar aquilo que eles têm de lazer, que são as praias. Então, isso eles sofreram também um impacto. Aproveitar que o deputado Bordalo quer fazer uma pergunta aqui. Pergunta complementar. Eu visitei uma comunidade chamada Ilha São João. O senhor conhece? Conheço. Eu fui visitar essa comunidade depois que eu tinha me reunido no salão paroquial lá da... São José. Isso. São José. Me levaram para conhecer essa ilha. E lá me relataram que eles não receberam as tais cestas básicas. O senhor já ouviu falar isso? E pelo que me consta, essa ilha foi atingida diretamente, porque me contaram que os bois passavam na frente das casas, porque como, deputado Nil, deputado Eliel, é uma vila que fica assim, tem o rio que passa aqui na É o na Dendê, frente. o Rio Dendê. Rio Dendê. E os bois passavam na frente deles ali, iam levando as canoas, iam levando as redes. E assusta, né? Que boi não nada, E né? assusta. E outra coisa, eles disseram que nem receberam indenização, nem receberam cesta básica. O que é que pode ter acontecido? Como é que uma ilha daquela, com 26 famílias, pode ficar de fora de qualquer levantamento? Deputado, nem só os bois, mas o óleo. O óleo invadiu todos aqueles rios, todos os igarapés, toda a margem daquela ribeirinha foi atingida pelo óleo, aquele óleo preto. Então não foi só os bois. O perigo maior ainda acho que foi o óleo. E realmente houveram comunidades que foram atingidas e que não receberam. Agora, a indenização, até hoje ninguém ainda não recebeu. Até hoje ninguém recebeu. Então está sendo cobrado. O Ministério Público já está, né, com a garantia de recurso que foi acertado, porém, eles estão fazendo uma triagem, aquilo que eu falei, que tinha listas, que o fulano estava na lista do outro líder, e assim, eles tiveram que fazer, então, essa triagem, vão fazer um cadastramento para verificar se realmente quem foi atingido. Porque existe, infelizmente, no nosso meio, no nosso povo, tem muita gente que quer, às vezes, tirar proveito também, né? Com certeza. Às vezes tem gente que está pedindo, pelo amor de Deus, para acontecer uma coisa dessa, para ver se pega uma graninha, né? Mas eu queria lhe agradecer. Agora é importante, seu Petronilo, que no que diz respeito à questão da contaminação, que a gente possa ter, para poder configurar realmente esse nexo de causalidade, vai precisar de ter prova e contar prova. E vamos precisar de realmente ter documentações que possam comprovar isso que foi colocado. Eu entendo a sua luta aí, né? Eu acho que é importante que o senhor passe também a cópia desses seus, naquilo que o senhor puder, né, que não for uma questão pessoal aí, puder passar a cópia de exame em respeito a essa questão dos exames que foram feitos no cabelo, né, e outros tipos de exame, para poder ajudar aqui a Comissão Parlamentar de Inquérito. E agradecer aqui pelo seu depoimento. Tá? Eu gostaria que vocês solicitassem da doutora Simone Pereira todos esses laudos, ela tem completo. E também... Já foram solicitados, já estão já. Do Evandro Chagas. Já está de posse aqui. Beleza. E todos os laudos que eles fizeram desde 2008. 2008 para cá, o Evandro Chagas tem feito, né, perícias lá na água, já fez de sangue, né, e a doutora Simone fez de cabelo.
Senhor Petrolino, uma pergunta aqui para... esses exames que foi feito no senhor, o senhor disse que houve um nível elevado de ferro, alumínio, chumbo, alguns materiais que são, alguns que já contém no nosso dia a dia, mas outros que são nocivos à nossa sobrevivência. O senhor pegou esse laudo e levou a um médico para fazer uma comparação e saber o diagnóstico, de onde provém, fazer uma prevenção em cima disso aí? Não, não levei. Como eu disse, eu me preocupo talvez até mais com os outros do que comigo mesmo. Então a gente está numa luta para que todos, né, possam ter a oportunidade de ir ao médico. Porque você sabe, muita gente, talvez eu tenha até mais facilidade de procurar um médico, né, que eu tenho uma filha que ela me colocou lá como dependente dela, né, e eu posso ser atendido no médico a hora que eu quero. Porém, tem muita gente que depende do SUS. Para conseguir uma consulta não é fácil. Então a gente está brigando para que todos possam ter acesso a essa questão da assistência à saúde, para verificar esses laudos realmente, e que sejam pessoas especializadas, né, médico que seja especializado nisso. Né? Ótimo. E para encerrar, passar a palavra aqui ao deputado Milson Nova, hoje não tem mais nada de atendimento, entrega de água, nem nada pela prefeitura, pelo estado, pelas empresas, nem pela nada, né? Na verdade, esses dias eu não tenho ido lá na área, né, porque eu estava acompanhando um técnico contratado pela CODEC, que está fazendo o levantamento de benfeitorias e medindo as terras das pessoas, das comunidades, que vão ser indenizadas e vão ser remanejadas ali daquela nossa região que nós acompanhamos. São 9 comunidades. E eu estava acompanhando eles e eu não pude ouvir as comunidades aqui que estavam recebendo, porque as comunidades que estão recebendo são apenas 3 comunidades diretamente que estavam sendo atendidas pela Alunorte, né, que é o Bom Futuro, o Burajuba e eu acho que Jardim Cabana. Não, Vila Nova. As demais já eram uma exigência das comunidades e aí a prefeitura estava entregando uma água que o recurso não sei de onde veio. Mas o que a gente questionar é o seguinte... Essa água que a prefeitura entregava é de empresa, ela tem a devida qualificação, isso que eu queria tem o pH dentro da água mineral, adicionada. Eu queria que vocês verificassem, tipo assim, porque se quem causa o dano, ele que tem que reparar, ele que tem que bancar, né, o prejuízo que fez. Aí o dinheiro público não pode ser tirado para isso, né? A prefeitura não poderia estar entregando água, ela poderia estar cobrando da empresa para distribuir água onde o pessoal foi atingido, né? Mas ela está fazendo talvez o papel dela, né? Distribuindo porque há uma necessidade. Porque não foram só 3 comunidades que foram atingidas, foram muito mais. Senhor Petrolino, no plano diretor do município, tem que ter um plano de ação emergencial através da prefeitura para atendimento em caso de danos de qualquer dano ambiental. Sim, mas quando é causado por outro, quando você bate um carro ali que você está errado, quem que banca? Tem recursos para ela. Quem que banca? É quem comete o dano, é que tem que pagar. Não, a prefeitura como gestor, não discutir isso, mas a prefeitura como gestor municipal tem que ter no plano diretor um acionamento. Eu sei disso, mas quando é alguma avaria feita pela questão da natureza. Não se preocupe em responder as perguntas, não defender a prefeitura. Muito obrigado. Eu pergunto se tem alguma pergunta, deputada? Não. Então, quero agradecer pela sua presença, pelas suas perguntas são importantes. Nós mandamos tirar a cópia do documento, será de suma importância para essa CPI. Vamos devolver a original e a cópia já será anexada. Dentro dessa cópia, esse documento tem os seus exames, o exame das pessoas. Nós temos de posse o exame das 90 pessoas que fizeram o exame lá da amostra de cabelo. E
baseado nisso, vamos fazer comparações e subsídio para a CPI. A gente quer agradecer e dizer que a CPI, a Assembleia Legislativa, fica agradecida pela sua presença aqui, e qualquer coisa a gente toma na linha de chamar mais posteriormente. Eu quero agradecer também, e eu espero que eu tenha contribuído para o trabalho de vocês, né? E espero que vocês façam realmente um trabalho efetivo, correto, justo, né? E que dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Obrigado, e dou por encerrado o termo a oitiva do seu Petrolino Alves, e eu suspendo por 5 minutos para recompor a mesa e chamar o prefeito, o próximo oitiva do prefeito Antônio Carlos Vilaça, prefeito de Barcarena.